Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, esse nosso portal de conhecimento, de interação, que tem como principal objetivo trazer mais informações, as informações mais atualizadas, muito conhecimento e muito debate sobre planejamento patrimonial e sucessório executado por meio de holding familiar. Gente, por que que eu faço questão, né, de fazer toda essa introdução? Para deixar muito claro que planejamento patrimonial e sucessório é algo que está muito além de exclusivamente uma holding familiar. Mas aqui nós temos uma ênfase dos conteúdos voltados para a holding, não porque ela é a única bolacha do pacote, eu sempre digo isso, né? Não porque ela seja o único instrumento, mas porque, sem sombra de dúvida, é um instrumento mais complexo do nosso trabalho com planejamento patrimonial e sucessório, quando envolve a instituição e o manejo aí de uma holding familiar. Ok, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos. Se você já é inscrito no canal, agradeço o privilégio do seu tempo aqui conosco, da sua audiência, da sua inscrição. Se você é novo, está chegando agora, seja muitíssimo bem-vindo a esse nosso ambiente de interação. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, porque a gente está aqui. Esse canal, eu costumo dizer que eu estou à frente, né? Eu estou aqui com o rosto na câmera, né? E a voz no microfone, mas esse canal é feito por vocês, porque aqui o que faz o nosso canal crescer realmente é essa interação fantástica que nós temos aqui. Vocês aí do outro lado trazendo temas, dúvidas de relevância para a gente tratar, e eu aqui trazendo para vocês, compartilhando para vocês um pouco da minha atuação profissional e do meu conhecimento. Eu me chamo Gleice Alves, sou advogada, tenho aí 13 anos de advocacia, desses 13 aí, quase 8, né? Em abril vai fazer 8 anos de trabalho com holding familiar, e trago para vocês aqui sempre as minhas experiências, né? Do que deu certo, do que deu errado, porque muitas vezes as pessoas querem pintar um quadro muito bonito, né? Mas não mostra ali os corres que a gente deu muitas vezes para chegar até aqui, ok? Então, esse é um ambiente de interação, sejam muito bem-vindos. Gente, hoje, esse vídeo, ele tem um tema que é polêmico, que está aí sob os holofotes, né? E que a gente não poderia aqui no canal deixar de tratar desse tema, que é a sucessão do Pelé, né? Pelé aí um ídolo do futebol mundial, né? O Pelé, assim, uma imagem, construiu uma carreira brilhante no futebol, né? Construiu uma imagem, né, muito forte na influência social, muito antes, inclusive, da existência de redes sociais, né? Então, veja a força, né, que tem a imagem, a personalidade de Pelé, né? No mundo inteiro, conhecido no mundo todo, né? Como uma personalidade pública, mesmo numa época em que a gente dependia de veículos de comunicação, né, e que até pouco tempo monopolizavam e direcionavam a comunicação. Pelé conseguiu aí ser maior que tudo isso, né? E Pelé faleceu, né? Agora há 2 meses, né? E estamos aí com a mídia voltada para a sucessão patrimonial de Pelé, né? E aí muitas polêmicas, a gente olha todos os dias sai uma notícia, né? Todos os dias é uma confusão que é divulgada aí sobre o inventário. A gente tem situações envolvendo a viúva. Gente, mas como é injusto, Gleice, como é injusto. Essa mulher não tem direito a nada, mas como assim? Né? Vamos entender algumas coisas relacionadas aí à sucessão de Pelé e vamos entender tecnicamente coisas que são divulgadas aí na mídia, né, na grande mídia, na mídia aberta, e que umas que são pertinentes, outras nem tanto, né? E a gente está aqui para esclarecer sob o viés aí jurídico, tá, gente? A discussão aqui é jurídica, e já deixando claro, não é aqui sobre o que é justo, o que não é justo, o que é, o que deveria ser, não. A gente está fazendo aqui uma análise jurídica da situação, né? Primeiro ponto de polêmica é quanto à fortuna, né?
quanto Pelé efetivamente deixou em patrimônio. Então, eu já vi sites de notícias aí falando de 70 milhões, 75 milhões, né? Eu já vi um hoje, né? De manhã, não vou dizer qual foi o portal, mas hoje de manhã eu vi era 512, né? Falando na cifra de 512 milhões de reais, né? O que eu acredito que não seja aí algo muito real e palpável. Eu não sei de onde surgiu esse dado, né? Acredito eu que o dado mais palpável é o que está ali em torno de 75 a 80 milhões de reais, né? Uma menção que esse canal colocou era que esse 512, nesse canal de notícias, né? Não era um canal de YouTube, era um portal de notícias da internet, dizia que a avaliação em 512 milhões levava em conta o potencial de geração de receita da imagem de Pelé, mesmo após o seu falecimento, né? Então, veja que a gente tem aí um ativo intangível, né? Que é aí a imagem de Pelé, como eu disse no início aqui da abertura desse vídeo, Pelé é muito maior do que a pessoa, né? Pelé se tornou uma marca, uma personalidade realmente conhecido mundialmente, né? E aí a imagem de Pelé ainda é possível de gerar receita. Mas o que a gente precisa trabalhar aqui e entender é que, ao que tudo indica, né? A fortuna de Pelé esteja ali entre 75 e 80 milhões de reais, né? Então, uma outra polêmica envolvendo a questão da sucessão de Pelé é a questão da esposa, né? A médica Márcia Aoki, que era esposa dele, né? Já há alguns anos, vinha o acompanhando, enfim, né? Cuidou dele aí até os últimos momentos, e que essa viúva não teria direito a nenhum real dessa fortuna de Pelé, né? E aí já foi assim, né? Já gerou muita polêmica essa questão. E aí, gente, vamos analisar à luz do direito, né? Quando Pelé e Márcia Ock se casaram, Pelé já tinha 74 anos, ele já era maior do que 70 anos. E aí, por força do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, né, houve a imposição do regime de separação obrigatória de bens. Eles não estavam casados no regime de separação convencional, porque no regime de separação convencional, o cônjuge ele não é meeiro do patrimônio adquirido na constância do casamento, haja visto que o patrimônio é integralmente particular, mas ele não perde a condição de herdeiro do seu cônjuge. Então, uma vez que um dos cônjuges falece, o cônjuge sobrevivente permanece na condição de herdeiro, e aí ele vai concorrer à sucessão com os descendentes, se houver, com os ascendentes, se houver, ou até herdar sozinho ali por força do 1829, inciso 3, que é a terceira classe, quando o cônjuge herda sozinho, quando não tem descendente e ascendente. No regime de separação obrigatória, a regra muda. No regime de separação obrigatória, em regra, a gente vai analisar aqui um pouco mais, tá, gente, essa questão. Mas, em regra, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes, se houver, do cônjuge falecido. E também não tem meação. Então, via de regra, regime de separação obrigatória, cônjuge sobrevivente não é meeiro, porque não tem comunicação patrimonial por força de lei, e não é herdeiro também por força de lei, se nós considerarmos que esse cônjuge que faleceu deixou descendentes. Ok, isso? No caso de Pelé, temos aí 7 filhos, né, vivos ainda, né, disputando aí a herança, 7 descendentes, mais 2 netos que são filhos daquela filha que ele teve, né, e que ela buscou o reconhecimento aí judicial da paternidade, foi uma questão bem polêmica na época, envolveu lá nos primórdios, né, os primeiros exames de DNA, né, houve muita polêmica em relação a esse reconhecimento de paternidade. Essa filha dele já faleceu, mas ela deixou 2 filhos, e aí os filhos dela herdam por representação a mãe no patrimônio de Pelé. Então, nós temos 7 filhos e 2 netos, já vão 9.
temos uma enteada, filha da ex-esposa de Pelé, né, que está agora pleiteando um reconhecimento de paternidade afetiva em relação a Pelé, para, então, uma vez sendo reconhecida como filha de Pelé, em que pese ela não fosse filha biológica, ela aí ter direitos à herança juntamente com os outros irmãos. Então, veja o quanto é polêmica essa questão, e por isso, nesse contexto, por força da aplicação do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, a esposa não tem meação por força de lei e não tem também concorrência sucessória com os descendentes. Então, de fato, nesse cenário, ela não tem direito ao patrimônio de Pelé. Aí, em relação ainda à viúva, entra uma outra questão que a gente também precisa contextualizar melhor, que é a súmula 377 do STF, que foi revisada, ela teve um novo entendimento, uma nova interpretação que foi dada posteriormente pelo STJ, tá? E que também está muito em voga aqui no caso, todo essa questão envolvendo o regime de separação obrigatória de bens veio à tona exatamente nesse caso. Gleice, o que é que diz essa súmula do STF? Mas uma súmula do STF regulamentando partilha de bens, como que é isso, gente? Na época em que essa súmula foi editada e publicada, o STF tinha a competência de analisar a afronta à legislação federal. Com a Constituição de 88 e posteriormente, salvo engano, a emenda constitucional 45, que promoveu uma reforma do Poder Judiciário, a gente teve aí uma mudança drástica das competências dos tribunais superiores, e aí passou ao STJ a competência da guarda e da interpretação de legislação federal, ficando para o STF a análise e a interpretação de lei e de decisões, enfim, que afrontassem a Constituição Federal. Então, houve essa repartição. Mas a época originária da súmula 377 era o STF que analisava. E aí, o STF trouxe uma súmula dizendo que... Apagou aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o texto da súmula. Porque ele acabou. Tá aqui, ó. Apagou, tá aqui. Estou pegando aqui, vou ler para vocês. Ó. No regime de separação legal de bens, que é o regime de separação obrigatória, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Tá? Ou seja, a súmula 377, na sua interpretação literal, ela, na prática, ela alijava, ela tirava a eficácia, né, do regime de separação obrigatória de bens. Por quê? Porque ela previa ali que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicariam, ok? E aí você, olha, então você trouxe uma meação onde a própria intenção da lei era afastar uma meação e afastar uma concorrência sucessória. Então, acabou que é como se o STF tivesse... a gente vê isso, né, gente? Gente, infelizmente, a gente vê isso. Mas, enfim, o STF, ele trouxe uma total ineficácia para o regime, pelo menos no que tange a questão do desfazimento desse casamento via divórcio, uma vez que ele previu uma meação ali, e na sucessão também, porque aí prevista a meação, a gente sabe que meação não é herança, então teria que ser considerada a meação desse cônjuge sobrevivente para então verificar a herança. E aí, gente, o STJ, fazendo uma revisão da interpretação desta súmula, trouxe um novo entendimento para o caso e disse o quê? Olha, ok, no regime de separação legal de bens, comunicam seus adquiridos na constância do casamento, porém, é necessário que o cônjuge que está pleiteando esta meação, seja no desfazimento desse casamento por divórcio, seja numa sucessão, ou seja, o desfazimento do casamento pela morte, ele tem que comprovar o esforço comum para efeito da aplicação da súmula 377. Não vale a presunção de contribuição familiar do cônjuge. Para efeito da aplicação desta súmula 377 do STF, com a nova interpretação dada pelo STJ, o cônjuge que pleiteia esta meação no regime de separação obrigatória, ele tem que comprovar a efetiva contribuição para a constituição daquele patrimônio, né, daqueles
daqueles bens que ele pleiteia meação, ok? Então, eu também já vi pessoas divulgando conteúdos nesse sentido. Ah, não, mas presume-se uma solidariedade familiar. Muitas vezes o cônjuge, um está trabalhando, mas o outro está em casa, cuidando da casa e dos filhos. Gente, essa presunção, ela existe nos regimes em que já é prevista a comunhão dos bens. No regime de separação obrigatória, ao contrário, o que se pretende é uma não comunicação absoluta. Então, a nova interpretação da súmula 377 dada pelo STJ é de que, olha, ok, a gente até pode entender por uma meação aqui, uma participação em bens específicos, não da totalidade do patrimônio. E é preciso, o patrimônio adquirido na constância, onerosamente na constância do casamento no regime de separação obrigatória. E é preciso que esse cônjuge que pleiteia essa meação comprove que ele efetivamente contribuiu financeiramente, materialmente, para a aquisição daquele bem. O que a gente sabe que acaba se tornando muitas vezes muito difícil na prática, tá? Mas é para a gente compreender aí o alcance dessa súmula e como que ela se aplica, ok? Dentro do regime de separação obrigatória. Então, a esposa de Pelé, se ela conseguir comprovar que alguns bens ou parte desse patrimônio foi adquirido na constância do casamento já com ela e que ela efetivamente contribuiu de forma material para a construção daquele patrimônio sobre aqueles bens, não é sobre a totalidade dos adquiridos onerosamente na constância do casamento, ela poderia pleitear aí uma meação, porque o objetivo é evitar o enriquecimento ilícito do cônjuge, no caso não, porque Pelé já faleceu, né? Mas aí indiretamente dos herdeiros, né? É uma forma de resguardar uma paridade patrimonial aí, ok? Gente, a gente ainda tem uma outra polêmica em relação à sucessão da esposa, né? Que é o julgamento do tema 1236 do STF, que analisa a inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, que é exatamente este que impõe o regime de separação obrigatória de bens para as pessoas que se casam acima dos 70 anos. Entendam, o regime de separação obrigatória não está sendo alvo de um questionamento de constitucionalidade. O que está sendo objeto de verificação de constitucionalidade ou não é o inciso 2 do 1641, que é aquele que impõe esse regime para pessoas que se casam acima de 70 anos, tá? E aí, nós temos uma outra celeuma aqui. Porque, gente, veja bem, a gente precisa entender aqui alguns aspectos, né? O STF não terá uma tarefa fácil, não que as outras sejam, mas essa eu acho que é muito complexa, né? Eu vou fazer um vídeo só falando sobre, analisando o tema detidamente aqui, tá? Mas o que é que eu queria trazer aqui, trazendo para o caso de Pelé? Gente, uma declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo legal, via de regra, ele tem eficácia ex tunc, ou seja, ele retroage, é como se aquela norma, como se não, aquela norma é considerada nula por ser inconstitucional, e é como se ela nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Aí eu pergunto a vocês, e em relação às partilhas que ainda não foram realizadas? Aliás, vou voltar um pouco. E as pessoas que já estão casadas, os cônjuges estão vivos, as pessoas estão casadas no regime de separação obrigatória. Se o regime de separação obrigatória foi considerado inconstitucional, qual vai ser a modulação de efeitos que o STF dará? Porque, veja bem, via de regra, é como se esse regime nunca pudesse ter sido imposto às pessoas que se casaram acima dos 70 anos. E digo mais, antes, na redação originária desse dispositivo, vou ver se eu consigo achar aqui o ano em que ele foi modificado, né? Tá aqui, ó. Em 2010, tá aqui. Até 2010, o limite era acima dos 60. Então, veja que você pode ter pessoas que se casaram acima dos 60 ainda no regime de separação obrigatória. Em 2010, mudou-se o regime para acima de 70 anos. Então,
você pode ter cônjuges casados nesse regime. E aí? Eles vão para o regime de comunhão parcial, que é o nosso regime legal? Ou eles vão ter a opção de ir ao cartório escolher um novo regime? Vai ser possível fazer isso em cartório? Porque hoje não é possível. Eles só podem fazer isso judicialmente. Mas a norma foi declarada inconstitucional. E aí? Vai poder ou não? Eles vão ter que entrar na justiça, uma vez declarado inconstitucional esse regime, eles vão ter que pleitear judicialmente a escolha de um novo regime por inconstitucionalidade superveniente deste. Qual será essa modulação de efeitos? Gente, a gente tem muitas implicações sobre isso, né? Muitas implicações da vida cotidiana, né? E os inventários que estão ainda pendentes de julgamento de partilha de pessoas que faleceram e estavam casadas sob esse regime. Como fica isso? E agora, essas pessoas, porque aí ela não pode mais alterar. Confere, se um dos cônjuges faleceu, não tem mais como alterar. E aí? Vai prevalecer a regra? E aí? Ou não, vai julgar como se vamos refazer tudo, como se casados em regime de comunhão parcial fosse. Vai caber rescisória das partilhas já realizadas? Porque houve um novo entendimento jurídico sobre, pautado em jurisprudência do tribunal, pautado, digo mais, numa declaração de inconstitucionalidade. Então, veja que se tivermos aí, a depender da modulação de efeitos desse julgamento lá no STF, a situação da viúva de Pelé pode mudar da água para o vinho. Ela pode dar uma guinada de 180 graus, a depender da declaração de inconstitucionalidade de qual será a modulação de efeitos que o STF dará neste caso. Porque imagine, declarou inconstitucional, vai todo mundo para o regime geral, ela deixou de ser casada no regime de separação obrigatória, ela passa a ser casada agora no regime de comunhão parcial, e aí ela passa a ter meação sobre todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, com presunção de participação por solidariedade familiar. Ela não precisa mais comprovar que contribuiu materialmente para a formação daquele patrimônio, e ela ainda passa a ter concorrência sucessória em relação aos bens particulares que Pelé deixou, que já era uma fortuna bem significativa, já é muito significativo. Gente, então veja o quanto pode ser complexa essa situação ao longo do tempo, mas a gente vai adentrar aqui um pouco mais. Aí vamos a algumas questões aí também polêmicas, né? Eu já vinha pesquisando, porque eu já queria fazer um vídeo sobre isso, aí muita coisa. Então, o vídeo não é baseado em informações diretas do processo de inventário e nada disso, tá? Mas de notícias, de portais de internet, e a gente sempre, obviamente, filtrando o que a gente entende ali que é o mais adequado, né? E o que tem mais veracidade. A certidão de óbito de Pelé, ao que consta, menciona que ele não teria deixado testamento, ok? Não teria deixado um testamento, né? Tem um inventário já tramitando, né? A gente sabe que a execução do testamento, ela requer inventário, salvo numa situação específica em que há a abertura do inventário, né? Uma vez o testamento homologado, ele pode ser aí cumprido em cartório, né? É possível essa retirada do judiciário, mas tem que ter aqueles requisitos de que os herdeiros têm que estar tudo de acordo, não pode ter nenhum tipo de contestação em cima do que foi disposto dentro desse testamento, o que a gente já não vê aqui, né? Já existe uma briga entre os herdeiros, né, para ser inventariante, né, nesse caso. Então, o filho dele, né, Edinho, já pleiteou, salvo engano, 2 vezes, né, ser nomeado inventariante, que foi negado pelo juiz e não sei os motivos da negativa. Mas fato é que já existe essa celeuma em relação a essa inventariança, né? Fora que ainda temos a questão dessa suposta enteada que agora está pleiteando uma filiação afetiva em relação a Pelé, e aí talvez a gente tenha mais um herdeiro aí na discussão, né? E aí não sabemos exatamente se tem testamento, se essas informações são verídicas ou não. Eu já vi uma notícia hoje de que o testamento de Pelé contempla 8 beneficiários, né? Então, não sabemos exatamente se ele de fato deixou testamento. Mas eu quero trazer aqui uma outra reflexão.
E agora eu vou falar de planejamento patrimonial e sucessório, tá, gente? Aqui eu não estou nem falando de hoje, eu estou falando de um planejamento patrimonial. Gente, é muito interessante a gente observar o quanto esses artistas, o quanto essas pessoas que têm aí, que estão muito na mídia, né, que estão muito sobre os holofotes, eles acumulam patrimônio muitas vezes muito rapidamente, né? Porque a gente sabe que o showbiz, o esporte, paga remunerações altas pela imagem, por contratos de publicidade. No caso de Pelé, que era atleta profissional, os clubes. Se bem que Pelé, ele atuou no futebol numa época em que você não tinha salários da monta que se tem hoje, né? O futebol profissional cresceu demais nas últimas décadas, né? E Pelé, quando isso aconteceu, Pelé já estava se aposentando. Mas, como eu disse, Pelé teve uma carreira tão fantástica no futebol que isso ecoou até o fim da vida dele, mesmo quando ele parou de jogar, né? E, logicamente, ele também soube trabalhar a imagem dele, né? Para se tornar uma pessoa conhecida. Tudo que ele alcançou lá atrás, né? Por força ali do futebol, né, e do seu excelente, espetacular desempenho no esporte, ele conseguiu reverberar aí para mesmo além da aposentadoria dos campos, né? Mas a questão é que a gente observa o seguinte: a gente teve Gugu, né, sem um planejamento patrimonial e sucessório adequado, a gente teve o falecimento super precoce de Marília Mendonça, que eu não gosto nem de falar no caso, gente, porque me tocou muito o falecimento de Marília Mendonça, né? Mas a gente tem aí Marília Mendonça, a mãe dela fazendo um desabafo certa vez aí nas redes sociais, que o patrimônio estava lá todo travado, e o filho que ela deixou, né, pequenininho, ali, privado dos bens, e a mãe com uma fortuna lá, travada no inventário, né? A gente teve, como eu disse, Gugu, teve o caso, Marília Pêra, foi outra que o testamento, ela deixou um testamento, mas o testamento não observou algumas formalidades legais, e aí houve muito questionamento, demorou muito tempo para ser cumprido, né? A gente teve também, ai meu Deus, agora me fugiu, Chico Anísio, né? Desculpem, Chico Anísio é outro que o testamento já vai aí, já acumula, o patrimônio já acumula 7 milhões em dívidas, né, gente? Então, veja que, às vezes, a situação se torna tão litigiosa e conflituosa que a pessoa deixa um patrimônio de 10 milhões e que, quando vai ver, você só está dividindo 1 milhão, porque 9 já é de dívidas da manutenção desses bens, enfim. Né? Então, é muito delicado isso, né? E aí, a pergunta que fica aqui é, primeiro, no primeiro nível, descascando uma cebola, tirando a primeira camada ali, vamos entender aqui uma coisa: como essas pessoas acabaram chegando com tanta acumulação patrimonial em nome de pessoa física, né? Tudo bem, é um artista e tal, porque o físico pode considerar fraude. Gente, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa ganhar dinheiro e o físico entender que tem que ser na pessoa física, porque é uma atividade personalíssima, isso é outra coisa. Eu quero dizer que, uma vez que esse patrimônio começa a se acumular, a pessoa precisa pensar em estruturas mais eficientes para gerenciar esse patrimônio. Eu não estou falando aqui de planejamento sucessório no momento, tá? Como gerenciar esse patrimônio? São bens imóveis? Recebem aluguéis? Essa pessoa estava comprando e vendendo imóveis na pessoa física, imóveis de milhões de reais. Quanto que essa pessoa estava pagando de ganho de capital, por exemplo, né? Ou qual a receita locatícia desses imóveis, tá? Porque aqui a gente não está falando de 10 mil reais de locação, não, por mês, não. Né? Aqui a gente está falando muitas vezes de 100, de 150 mil de receita recorrente em locações, muitas vezes de casas de luxo, de imóveis de luxo, ou de muitos imóveis, prédios comerciais. Então, como isso estava sendo gerenciado na pessoa física? E eu fico sempre... Gente, isso é uma dor que eu tenho. Eu preciso, né, externar isso para vocês. É uma dor que eu tenho. Será que essas pessoas não tinham advogados e contadores que entendessem da estruturação de uma organização patrimonial para oferecer para essas pessoas? E dizer assim, olha, você pode estar pagando menos, você pode estar com eficiência melhor desse seu patrimônio imobiliário. Eu tenho 4, 5 mansões alugadas. Cada aluguel é 15 mil reais. Exemplo hipotético, 20 mil reais de aluguel. 5 mansões alugadas a 20 mil de locação, gente, dá 100 mil por mês, dá 1 milhão e 200 mil no ano. E como que essa pessoa não tinha uma gestão melhor desse patrimônio, aplicações financeiras e por aí vai.
Será que não tinha um advogado efetivamente habilitado, né, com condições de trazer soluções mais eficientes e arrojadas para essas pessoas? Gente, eu custo acreditar nisso. Honestamente, eu custo acreditar, né, que essas pessoas, nesse patamar, né, de acumulação de patrimônio, elas não estivessem bem assessoradas, né? Então, passando um pouco da questão do planejamento patrimonial, a gente entra na discussão sobre o planejamento sucessório. Tá trocado aqui, meu filho. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, gente, mas a gente vai voltar para o caso de Pelé. E um planejamento sucessório, né? Porque a gente já viu isso, inclusive, no curso, eu digo isso, gente, a organização do patrimônio, ela é o primeiro passo na formulação de um planejamento sucessório. Primeiro você organiza, depois você sucede. Então, pô, você está vendo ali, você está vendo que você tem 7 filhos que não se falam entre si, ou todos não se falam, ou alguns não se falam, né? Você sabe que você tem ali um conflito familiar muito grande, filhos de mães diferentes. Gente, por que que isso eu estou mencionando isso, né? Por uma questão preconceituosa? Jamais. É porque eu quero enfatizar o fato de que esses filhos muitas vezes não tinham convívio de irmãos, eles não cresceram juntos. Então, eles não têm. Quando tem convívio de irmão, quando tem afinidade, o pau já quebra. Imagine sem ter, né? Então, você não tinha uma unidade familiar ali. Aí você tinha, além disso, 2 netos, né? Que tinham um histórico muito difícil de reconhecimento de filiação em relação à mãe deles, né? Então, como isso era complexo, conflituoso. Aí você tinha uma esposa que estava ali com você, você sabia que você foi casado no regime de separação obrigatória, né? E não previu uma forma de amparar essa pessoa com doação, enfim, com um testamento, com um seguro de vida. E veja que eu não estou falando de holding, eu não estou aqui, eu nem. Talvez a análise do caso concreto pudesse dar um melhor direcionamento, mas talvez, com tanto conflito, nem fosse interessante fazer uma holding naquele caso, né? Talvez outras formas de planejamento que englobassem também uma holding, ou talvez nem holding fosse, né, ali de forma nenhuma aplicável ao caso, mas o fato é, não houve um planejamento dessa sucessão. Não houve um planejamento nenhum. Parece, não sei se teremos aí novidades, mas ao que parece, não houve nenhum planejamento. E aí você vê a esposa nessa situação. Um patrimônio milionário, não sei a realidade ali financeira, enfim, mas fato é que um patrimônio milionário que ela vai ficar só olhando. Mas que talvez tenha sido ela, a pessoa que ficou com ele até os últimos momentos ali, cuidando, né? Cuidando não só do ponto de vista material ali e físico, mas cuidando ali para dar um conforto, porque ele morreu de um câncer, né? Ele vinha tratando esse câncer há muito tempo, viu que a situação estava se deteriorando, né? E aí, gente, é isso que traz ainda mais questionamentos, né? O que será que houve ali, né? Volto a dizer, custo a crer que tenha sido a falta de profissionais orientados ali, com conhecimento para orientar, né? E aí, gente, quando a pessoa vê a iminência de um falecimento chegando, né? Aí não tem justificativa para não fazer, especialmente se você está dentro de um cenário de conflito, né? Porque, diferentemente, por exemplo, da tragédia que aconteceu com Marília Mendonça era muito jovem, né? E ela morreu de um acidente, foi uma morte muito prematura, né? Então, certamente não estava no radar dela, né? Que faleceria, né? De forma tão prematura, né? Mas Pelé não, ele já tinha uma idade mais avançada, ele já tinha, né? Uma doença que já vinha se agravando ao longo dos anos, né? E aí a pessoa vê a iminência do fim, né? Do esvaimento da vida, e ainda assim não fazer, né? Então, assim, nós nunca teremos a resposta para isso, porque esse motivo ele levou com ele. Mas eu quero trazer aqui, por fim desse vídeo, né? Que ainda precisamos aguardar cartas sobre essa sucessão, tá? É interessante, é mais um caso para apresentar para os clientes de pessoa famosa, de pessoa conhecida, que deixou um vasto patrimônio e que esse patrimônio caminhou para a vala comum do desperdício
de tempo, de dinheiro, de inteligência emocional, né, nas valas do judiciário, porque, infelizmente, certamente esse inventário vai render muito pano para manga, vai demorar muito tempo, existem muitas questões acessórias ali antes de serem solucionadas em relação a essa partilha. Temos, como eu disse, uma possível reviravolta, a depender do cenário da própria viúva, né, de sair de uma situação de meação, né, para uma situação de meação e meeira herdeira para uma situação de nem meação nem herança. Vejo, são extremos opostos aí de cenário em relação à viúva, né? E o que eu trago para vocês, dentro dessa questão comercial, é a gente, como profissional, também entender, gente, que muitas vezes o problema do cliente não é dinheiro. Às vezes, o fato de o cliente não fechar com você um planejamento sucessório é porque talvez existam questões familiares que ele não está disposto a enfrentar. E ele, infelizmente, prefere deixar os herdeiros à própria sorte do que enfrentar determinadas situações do ponto de vista patrimonial e sucessório. Entende? E isso, essa objeção, a gente muito dificilmente vai conseguir quebrar. Porque, honestamente, no caso de Pelé e de tantos outros, eu estou mencionando aqui o caso do Pelé porque ele é o que está mais na mídia, né, em relação a essa questão patrimonial e sucessória. Mas muitos outros clientes, muitas vezes o cliente ele tem menos patrimônio, mas ele está mais preocupado em garantir a família do que pessoas que têm um patrimônio vastíssimo, e aí eu custo a crer que fosse falta de orientação. Eu custo a crer que fosse falta de dinheiro. Não, gente, falta de dinheiro definitivamente não era, né? Não era. E aí, o que é que motivou? Jamais saberemos. Mas a gente do outro lado também precisa entender que muitas vezes o cliente não quer fechar, não é porque você não soube fazer uma boa venda, não é porque você não conseguiu ali quebrar as objeções iniciais quanto ao planejamento em si, é porque existem questões de base que o cliente não quer enfrentar. Ele prefere ir para o túmulo e deixar que os herdeiros depois encontrem uma solução para isso, ainda que isto signifique a perda daquele patrimônio que muitas vezes foi alcançado ao longo da vida com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação, né? E é uma pena. E aí, gente, eu queria trazer, por fim, né, porque eu falo muito, é por isso que eu sou totalmente contra essa ideia de que o inventário vai acabar. Não, gente, o inventário não acabará, né? Porque a gente ainda terá pessoas que não farão planejamento sucessório, não porque não tenha patrimônio suficiente, não porque não tenha dinheiro para custear, mas porque a pessoa simplesmente não quer enfrentar essas questões em vida. E tudo bem. A gente que é advogado, estamos aqui, somos operadores do direito, tem que enxergar essas oportunidades negociais em todos os cenários e vamos para frente, vamos prestar o nosso serviço da melhor forma possível, ok? Mas trazendo aqui essa polêmica envolvendo aí o cenário de Pelé, isso é o que acontece quando as pessoas, vendo uma situação de conflito familiar, tendo o poder de pelo menos minimizar, não o faz, né? Iglesias, como é que ele poderia fazer também por fim, né, gente? Eu já disse por fim, mas esse vídeo ele estava sendo muito esperado, né? E já tinha gente pedindo, Iglesias, essa situação do Pelé e tal. Então, vou falar aqui. Que instrumentos ele poderia ter usado para fazer um bom planejamento sucessório? Bom, não analisamos o acervo dele, né? E o acervo diz muito sobre como alocar da melhor forma ali aquele patrimônio, né? Mas olhando para a questão sucessória, ele poderia ter utilizado diversos outros instrumentos, né? E mais especificamente em relação à esposa, né? Ele poderia ter previsto um VGBL colocado essa esposa como beneficiária, ele poderia ter previsto ali um seguro de vida, ele poderia ter feito doações diretas para ela, haja vista que ele poderia ter usado da disponível, que é a metade, que já era uma fortuna, se a gente avaliar em 80 milhões, a disponível era 40 milhões. Então, até o limite de 40 milhões, se ele quisesse, ele poderia ter doado em vida para ela, né? E isso não invalidaria ali a legítima que ficaria para os filhos depois debaterem ali, né?
se teriam ali direito, quem teria direito e o quinhão de cada um, tá? Então, além de inúmeras outras possibilidades, a constituição de uma holding com uma parte do patrimônio e alguns herdeiros, doação direta para outros, né? Enfim, não estudamos o acervo, mas fato é que algo poderia ter sido feito. Alguma coisa podia ter sido executada ali para, pelo menos, amparar pessoas que acabaram ficando totalmente desamparadas, para, pelo menos, trazer um pouco de conforto na sua falta como pessoa, trazer, pelo menos, o conforto financeiro aos que ficaram e diminuindo os conflitos, diminuindo os litígios nesse inventário. Ok, gente? Vamos lá? Vamos encerrar esse vídeo de hoje. Lembrando, se você quiser fazer parte do nosso Close Friends e ter acesso a conteúdos exclusivos, clica na nossa lista de espera. Os alunos que se inscreverem na lista de espera já estarão automaticamente na nossa lista de Close Friends e terão acesso a conteúdos exclusivos. Ok, meus amigos? Fortíssimo abraço, até nosso próximo vídeo.